Oi gente, eu sou a Flávia do All Needs Travel e do Tô Indo Viajar Sozinha, e no vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas que você precisa saber se você quer fazer uma viagem barata para as Maldivas. Bom, se você já me segue aqui no canal e nas outras redes sociais, você já me viu falando do tema Maldivas em modo econômico. Porque sim, dá para fazer uma viagem barata para as Maldivas, esse paraíso aí luxuoso, que o povo acha que é caríssimo, mas não, tem uma forma de viajar barato para lá. Eu expliquei tudo aqui nesse vídeo, então depois você sai daqui e vai lá para assistir, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a entender como é que isso aqui funciona. Mas, por esse vídeo, para eu te dar essas dicas aí que você precisa saber para viajar barato, e é até importante para você alinhar as expectativas, você vai acabar entendendo um pouquinho como é que funciona essa viagem barata para lá. Bom, o ponto 1 é que o que encarece uma viagem para as Maldivas são os hotéis, que são os resorts luxuosos, e os transportes entre as ilhas, né? Então, o que vai baratear também é o contrário, é para onde você vai se hospedar e como você vai se transportar entre as ilhas, né? As Maldivas é um país que é um arquipélago com mais de 1000 ilhas e os resorts ficam em ilhas privadas. Mas a gente esquece que existe o povo das Maldivas. Onde que esse povo mora? Eles moram nas ilhas locais. E de uns anos para cá, o governo das Maldivas liberou a construção de pousadas e hotéis mais simples nas ilhas locais. Então você consegue ter acesso a hospedagens muito mais baratas, com o mesmo paraíso, né, da praia, aquele azul maravilhoso que tem nas ilhas de resort, tem nas ilhas locais também. A diferença é que no resort as coisas são mais exclusivas e luxuosas, mas você vai ter uma viagem incrível. Ainda mais se você escolher ilhas locais menos turísticas, porque aí você tem menos gente, então você tem mais aquela sensação de paraíso. E como eu falei também, os transportes encarecem, porque para um resort, como é uma ilha privada, você vai ter que ir de transporte privado. Então você vai ter que pegar uma lancha, né, algum barco, alguns resorts ficam em ilhas muito distantes da capital Mali, então você vai ter que pegar um hidroavião, que são caríssimos, né? Então isso tudo vai encarecendo esse valor dessa viagem, né? Mas se você fica nas ilhas locais, você consegue pegar o que eu chamo, apelidei carinhosamente, de o busão das águas, que é o transporte, né, que as pessoas das Maldivas usam para se deslocar de uma ilha para outra. Então você tem todos os horários, tem tipo, são linhas mesmo, sabe? Que faz baldeação também, que sai tal hora, chega a tal hora. Então assim você consegue passagem de até de menos de $1, por exemplo, do aeroporto para a ilha de Mali, da capital, e depois de Mali para Marfushi, que é uma das ilhas mais turísticas, você paga menos de $5, enquanto num transfer para um resort você não paga menos de $50. Então olha só a diferença, mais de 10 vezes da passagem. Então vocês podem entender a partir daí por que uma viagem luxuosa para as Maldivas é tão cara. Bom, o ponto 2 é que a religião local pode interferir a sua viagem. Para quem não sabe, as Maldivas são um país muçulmano, então a gente tem algumas regrinhas que a gente precisa respeitar, obviamente, a gente tem que respeitar a cultura dos lugares que a gente está visitando, né? E alguns pontos são importantes. Então, por exemplo, num país muçulmano, as mulheres não usam biquíni para entrar na praia. E antes do governo liberar, né, essa construção de pousadas e hotéis nas ilhas locais, ninguém usava maiô nas ilhas locais, nem biquíni, né? Então, mas como eles abriram para o turista, eles entendem, né, que outros turistas utilizam de biquíni, etc. Então eles delimitaram partes das praias, ou algumas praias inteiras em determinadas ilhas maiores, que se chama Bikini Beach, para a galera poder usar o biquíni tranquilo, sem problema nenhum. Então não fica preocupado, né, que óbvio tem uma questão que vai afetar, mas não vai atrapalhar a sua viagem, porque você vai continuar usando seu biquíni normal em determinadas partes da praia. Outro ponto é que você não vai poder beber sua cervejinha gelada ou seu drink ali de frente para a praia, porque a religião muçulmana não permite bebida alcoólica. Nos resorts, como é um ambiente privado, né, uma ilha privada, é liberado tudo, biquíni, bebida, etc. Mas nas ilhas locais não. Porém, o povo sempre arruma um jeito, né? Então hoje, o que eles fazem? Em algumas ilhas mais turísticas, eles colocam um barco, um pouco mais afastado da praia, e barquinhos que te levam até esse barco, aí você curte uma cervejinha lá, uma bebida alcoólica lá tranquilo. Mas você, quando chega no aeroporto, por exemplo, muita gente costuma viajar com bebida alcoólica na mala. Você não pode. Se você chegar nas Maldivas com uma bebida na mala, vai ficar retida no aeroporto, você pode pegar como sair, mas é aquilo, né? Ninguém sabe se ainda vai estar lá. E também não pode entrar com itens como, por exemplo, a Bíblia, porque eles são um país muçulmano, então não pode ter itens de outras religiões, não pode ter itens ligados à pornografia, também que é proibido, não pode levar nada referente a carne de porco dentro da sua mala, então tem que ficar atento também a esses detalhes. Um outro ponto importante
é o Ramadã, que é uma tradição da religião muçulmana, que é o período do ano onde eles fazem o jejum. Então, nesse período, quando tiver a luz do dia, né, tiver claro, você não pode comer em público. Então, a maioria dos restaurantes estarão fechados. Então, eu evitaria ir para as Maldivas nesse período por conta disso. Você pode comprar no mercado e comer dentro do seu quarto, do hotel? Pode, mas isso acaba te limitando um pouco. Então, eu não tenho uma data certa do Ramadã, porque a cada ano ele é numa data diferente. Então, antes de você programar a sua viagem para lá, dá uma olhadinha nisso. Outro ponto importante também, que é diferente, é que para eles, a sexta-feira é o nosso domingo. Então, a sexta-feira é o dia do descanso. Então, se você vai pegar transporte público, né, o busão das águas que eu falei para vocês, é importante que você se atente ao fato de que às sextas-feiras muitas rotas não funcionam ou funcionam em períodos reduzidos. Então fica atento, porque pode ser que você esteja contando com barco naquele dia e não vai ter. O ponto 3 é que se você fizer uma viagem econômica para as Maldivas, você não vai ter uma viagem luxuosa, mas você pode ter um gostinho se você quiser, porque os resorts, né, entenderam que tem muitos turistas indo para as ilhas locais e gostariam de ter essa experiência. Então eles abriram o Day Use, que é um passe para você utilizar a estrutura do resort por um dia. A grande maioria só dá acesso à estrutura mesmo, então às piscinas, às praias, aos restaurantes. Às vezes alguns restaurantes não são liberados para day use. Quartos, na maioria das vezes, não é liberado também para day use, mas alguns resorts liberam quarto sim. Então vai depender do resort, do pacote. Tem pacote que inclui bebida, tem pacote que inclui comida, tem pacote que não inclui. Então tem que ver quando você for escolher. As agências de passeio nas ilhas locais oferecem para vários resorts. Então tem várias opções para vocês escolherem e terem esse gostinho aí do luxo. Todas essas informações que eu tô falando, gente, tem no meu blog, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é um post bem completo. Eu também falo no vídeo das Maldivas que eu já gravei aqui explicando, mas tudo tá mais completo, detalhado, atualizado. Por exemplo, as linhas dos ônibus, os horários, os pacotes dos resorts de day use, tudo detalhado. Tem no meu e-book Maldivas em Modo Econômico. Eu vou deixar também o link na descrição para você. Ele tem um valor super acessível, vai te ajudar muito na sua organização. Também te ajudo com sugestões de roteiros prontinhos e ainda tem um bônus, que é o Resorts em Modo Econômico, porque tem como você se hospedar em resort, em ilha privada, chiquérrimo, e pagar barato também. Então lá tem essas explicações de como você fazer a escolha desses resorts mais baratos, aonde buscar, e eu ainda te dou sugestões de resorts. Um outro ponto que a gente tem que comentar é que a grande maioria das pousadas nas ilhas locais, né, e hotéis, oferecem café da manhã incluído na diária. Eu não sei se vocês já fizeram uma pesquisa de quanto custa uma diária lá, mas você encontra a partir de R$200 a diária para um casal com café da manhã incluído. Então, gente, é realmente muito acessível. E a maioria realmente inclui o café da manhã. Muitas pousadas também têm restaurantes próprios. Ainda mais em ilhas mais isoladas, onde não tem tantos restaurantes avulsos, eles deixam, como vão receber hóspede, eles mesmos têm um restaurante dentro da pousada. Então, também, às vezes, tem opção de pacote meia pensão, né, ou pensão completa com todas as refeições, o que vai barateando ainda mais. Mas para você ter uma noção aí, a média das refeições numa ilha local fica entre 5 e 10 dólares por pessoa numa refeição. Outro ponto é que os passeios são mais baratos saindo da ilha local, né? Então, assim, tem vários passeios que você consegue contratar em resort também, como passeio com nados com tubarão, com arraias, com golfinhos, passeios de barco, mergulho de cilindro, mergulho de snorkel, piquenique em bancos de areia. Tudo isso você pode fazer tanto saindo da ilha local, como saindo da ilha do resort. Só que o resort vai custar muito mais caro, né? Então é uma outra vantagem de uma viagem barata para as Maldivas, conhecendo as ilhas locais. E aí deixa uma dica, que se você for fazer uma viagem mista, né, que eu chamo, que é ficar um pouco em resort e um pouco em ilha local, que também reduz o seu custo final e você ainda tem a experiência do resort, deixa para fazer os passeios quando estiver na ilha local, porque vai sair mais barato para você. O outro ponto que é legal é que você pode conhecer várias ilhas numa mesma viagem, né? Porque apesar de ser tudo aquele mar azul paraíso, as ilhas são diferentes entre elas, tanto em vida marinha como em vegetação, né? Então, como corais também. Então, assim, tem ilhas de resort mesmo, né? Que ficam mais próximas lá de onde ficam os tubarões-baleia, ou que tem mais concentração de arraia, ou que tem determinados peixes e tal. Então, muita gente escolhe por conta disso, né? E nas ilhas locais a mesma coisa. Só que quando você está em resort, é muito caro você fazer uma viagem com
com vários resorts, porque você tem que ir para várias ilhas e o transporte é caríssimo, como eu falei para vocês. Agora, uma ilha local não, você consegue pegar o busão das águas e você consegue conhecer 3, 4 ilhas numa mesma viagem. Tem ilha que é tão pertinho que você consegue fazer um bate e volta. Então, no mesmo dia você conhece mais uma ilha e aproveita para conhecer um lugar diferente nas Maldivas e ter mais uma experiência. Outro ponto importante é que tem uma época mais barata para você fazer essa viagem. A época ideal para ir para as Maldivas é entre novembro e máximo ali abril, né? Por quê? Por conta do clima. Porque na Ásia a gente tem um fenômeno chamado monsons asiáticos, que pode levar bastante chuva para lá. Nas Maldivas, as Maldivas não são tão afetadas por esse fenômeno, mas no meio do ano costuma ser uma época mais instável do clima. Então pode chover um pouco, né? As pessoas relatam que às vezes chove, mas é uma chuva mais rápida, um pouco parecido com o Nordeste aqui no Brasil, que logo vai embora. E se você colocar uma quantidade de 7 a 10 dias, mesmo que chova 1, 2 dias, você não perdeu a viagem, você consegue aproveitar os outros dias também. Então essa época aí, né, da baixa temporada, que vai de maio até outubro, você encontra preços mais baratos, tanto de pousadas como de passeios, né, porque é baixa temporada local. Então, uma dica também que você pode fazer é pegar os meses intermediários, ali maio, de repente outubro, que tem menos, como é troca de estação, tem menos chance de ficar mais instável e chover, por exemplo. Outro fato curioso é que, apesar de serem várias ilhas, né, e ser um país mais isolado, a internet funciona muito bem. Então, eu sempre aconselho, quando você chegar lá, comprar um chip no aeroporto. Lá no e-book Maldivas em Modo Econômico, eu falo tudo sobre comprar chip, onde que compra, quais são as operadoras, quais são os valores e os pacotes também. Para você já chegar com a internet, já para tirar as fotos, já postar no Instagram para o povo ficar lá, meu Deus, a pessoa tá nas Maldivas, aquela água azul maravilhosa, entendeu? Para você ostentar nas suas redes sociais. E funciona super bem, funciona inclusive no barco, no busão das águas. O pessoal relata que costuma funcionar bastante o sinal. Então, seguindo essa dica, você vai estar conectado para poder fazer suas pesquisas e também postar suas coisinhas nas redes sociais. E por último, é uma pergunta que eu recebo muito, né? Porque Maldivas também tem aquele estereótipo de ser uma viagem de lua de mel, de casal. Me perguntam se vale a pena ir sozinho. E com certeza vale, gente. Eu quero ir um dia para as Maldivas sozinha, porque eu amo praia, eu amo paz, sossego, sabe? Natureza. Então, assim, não é um destino que você vai ter bar, que vai ter balada, nada disso. Você vai acabar ficando mais sozinho, até porque a gente ainda não tem hostel lá, né? Você pode conhecer, claro, outras pessoas da sua pousada, fazer amizade, mas é um pouquinho mais difícil porque não tem tanta coisa para socializar. Mas se você curte ficar na sua própria companhia, né, curtir a natureza, é uma viagem incrível para você fazer sozinha, inclusive muito segura para mulheres viajando sozinhas. Me perguntam muito isso também. As mulheres que eu conheço que foram sozinhas sempre me relataram que foram super respeitosas, bem tranquilo também. Então não se preocupe com isso, porque vai dar tudo super certo e você vai aproveitar bastante, eu tenho certeza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Anota tudo bonitinho. Não deixa de dar uma olhada para conhecer o meu e-book Maldivas em Modo Econômico, que tá aqui no link da descrição, nos comentários, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre as Maldivas em Modo Econômico, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou te responder. Não deixe de se inscrever aqui no canal e me acompanhar lá nas redes sociais, no All Travel e no Tô Indo Viajar Sozinha. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!